pé em reverência ao Senhor Jesus, que nós possamos adorá-lo, que nós possamos invocá-lo nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos diante de Ti, na Tua casa, para adorar o Teu santo nome e ao mesmo tempo, Pai, para sermos testemunhas da Tua glória que enche este lugar. Que o Senhor nesse momento possa receber aquilo que temos a lhe ofertar, a nossa adoração. Nós nos apresentamos num culto racional, na qual nós temos a certeza de que o Senhor se faz presente. Nós não estamos aqui, meu Pai, motivados a sensações, mas nós estamos aqui motivados pela fé, porque a fé, meu Deus, é que nos coloca diante da Tua vontade. É a fé que nos faz ter a certeza das Tuas promessas sobre as nossas vidas. Então, nesse momento, Pai, que neste domingo, que nesta manhã, o Senhor possa receber aquilo que temos a lhe ofertar, a lhe adorar. Que o Senhor possa receber com aroma doce, suave e agradável o nosso louvor, a nossa adoração. Que ela possa subir ao Teu trono e o Senhor se manifestar neste lugar, enchendo com a Tua presença. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos reunidos aqui nessa manhã para adorar a Ele, amém? Hoje estamos reunidos, vamos cantar, para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está nesse lugar, nesse lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Deus está ouvindo o nosso louvor nessa manhã, amém? Aleluia. Ele tem uma igreja forte, aleluia. Nada prevalecerá contra a igreja do Senhor, aleluia. Ver a igreja reunida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Aleluia. Diga para o seu irmão, Deus está ouvindo o nosso louvor nessa manhã. Glória a Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos agora. Essa canção, você vai fazer ela de uma oração diante do Senhor nesta manhã. Aleluia. Enquanto nós estivermos adorando, faça uma retrospectiva da sua semana. Quanta coisa o Senhor fez por você. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu
seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nós temos a Quantas vitórias o Senhor concedeu essa semana que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. grande é o Senhor, aleluia. Grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Essa cidade, a Nova Jerusalém, que está prestes a acontecer, aleluia. De toda a terra. Grande é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer Aleluia. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e orar, céus. vamos cantar. Queremos o teu nome, igreja, vamos lá. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. aleluia, aplauda o Senhor. Bem-vindo toda a honra. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Aqueles que não são de Israel. Eu acredito que a grande maioria aqui, eu acredito que a maioria, ou acredito que todos aqui são gentios. Tem alguém aqui que é descendente de judeu? Tem alguém aqui que é descendente? Alguém que tem algum parente que nasceu em Israel? Então nós somos gentios. Então o que é gentios? Não é gentil com L de gentileza, uma qualidade, uma virtude. Gentios
é o nome que classifica aqueles que não são judeus. Verso 2: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, repitam comigo, a igreja, mais uma vez, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. É interessante que Paulo, ele começa o capítulo 3 da carta aos Efésios, dizendo que ele é um prisioneiro de Cristo. Lógico que ele faz uma alusão de algo que está acontecendo com ele. Primeiro, como o próprio texto traz em sua narrativa, ele é prisioneiro de Nero, do imperador romano. A história da prisão de Paulo e a maneira como ele chega a Roma está registrada no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. E só para a gente refrescar a memória, tudo começa quando Paulo se encontra com Tiago, irmão de Jesus, apóstolo, ele que era um líder da igreja cristã em Jerusalém, e ele diz a Paulo que há uma grande tensão em respeito a ele, pelo fato de ele estar sendo acusado de profanar a religião judaica, porque Paulo estava indo ao encontro dos judeus e falando a respeito da ressurreição, a respeito do Messias prometido a Israel. Então Tiago o convida a ir ao templo para se purificar e demonstrar a todos que ele respeita a tradição de Israel. Paulo foi, mas quando Paulo chega lá, ele foi reconhecido por parte desses judeus que o acusaram de falar contra a religião de Israel, contra a lei de Moisés, inclusive de profanar o templo, levando um gentil para dentro dele. Porque se você estudar o templo em Jerusalém, haviam várias repartições, e somente os judeus tinham acesso ao interior do templo. Quem não era judeu ficava do lado de fora, e era uma profanação você levar um não judeu para o interior do templo. E quando Paulo faz isso, quando Paulo ele é reconhecido, começa uma grande confusão. E aí Paulo ele é arrastado para fora do templo e começa ali uma ameaça de linchamento contra ele, até que chegam os soldados romanos e o livra de ser açoitado por aqueles judeus. Os soldados então, eles vão conduzi-lo até a fortaleza de Antônio, e quando eles estão próximos da prisão, Paulo interrompe a marcha e pede autorização para falar com a multidão, e daí ele conta o seu testemunho a respeito de Jesus. E Paulo pede ainda para ser ouvido pelo Sinédrio. Quem era o Sinédrio? Era o tribunal judaico na época. Então Paulo, quando servia a Roma, ele era um soldado romano, ele era um homem que tinha zelo pela tradição de Israel, inclusive ele mesmo diz que fora circuncidado, que era um fariseu, e a ponto de participar da morte de muitos cristãos. Aliás, a partir do capítulo 7, no episódio da morte de Estevão, ali está Paulo, ou Saulo de Tarso, consentindo a morte de Estevão, diácono da igreja cristã. Mas ele conta a todos o seu testemunho, de que enquanto estava indo a Damasco, ali ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e foi surpreendido pela revelação de Cristo. E ele conta ainda que ali ele entendeu que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que ele sim era o Messias prometido a Israel.
E Paulo testemunha isso ao Sinédrio, que Jesus o enviou a quem? Não aos judeus, mas aos gentios. E quando as autoridades ouviram aquilo, daí virou uma confusão, não apenas pelo fato de falar da ressurreição, mas principalmente porque ele disse que o próprio Jesus teria enviado aos gentios. E dentro do Sinédrio havia os fariseus, que assimilaram um pouco do que Paulo havia dito a respeito da ressurreição, mas havia um outro grupo judaico naquela época, os saduceus, que não criam em ressurreição. E foi aí que as autoridades do Sinédrio disseram que não comeriam e não beberiam até que Paulo fosse morto. E é nesse contexto que Paulo é transferido para a prisão em Cesareia e é escoltado por cerca de 200 soldados. Mas lá, Paulo ele faz um apelo ao imperador Nero, porque Paulo ele era um cidadão romano, ele tinha essa prerrogativa. Então, Paulo chega a Roma, portanto ele é prisioneiro do império. Mas nessa carta ele se apresenta como prisioneiro de Cristo, fazendo uma alusão a literalmente ser um prisioneiro romano. Mas ele diz que ele é prisioneiro de Cristo por quê? Porque ele foi levado lá por amor aos gentios. E ele sabe que em meio ao debate político e diante do conflito com a comunidade de Israel, o incômodo é exatamente a abertura do Evangelho, a abertura do caminho de Deus, que foi revelado na tradição de Israel, mas que agora Paulo apresenta aos gentios. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Aí, quando a gente faz essa leitura de forma superficial, talvez fica difícil algumas pessoas poderem entender o que é circuncisão ou incircunciso. O incircunciso era literalmente o gentil, porque a circuncisão era o sinal do povo escolhido por Deus, que era quem? Que era o povo judeu. Então Paulo está dizendo que Jesus criou em si mesmo uma nova humanidade. Os gentios não eram judeus, segundo a revelação que o próprio Cristo entregou a Paulo, mas agora também têm acesso a Deus, e o Deus de Israel agora é também o Deus dos gentios. Agora todos são uma só família, onde tornamos templos de habitação do Espírito Santo de Deus. Então, como ele citou nessa carta, mediante a morte e ressurreição de Jesus, os gentios agora são co-herdeiros com Israel das promessas de Deus. Toda a esperança agora é compartilhada, todos agora são membros do mesmo corpo, da mesma família, e não somente isso, mas coparticipantes das promessas de Cristo, que isso, na época, era algo inaceitável para os judeus. Paulo, na realidade, ele é o responsável pela universalização de Cristo. Até porque nós estamos falando, eu acho interessante quando algumas pessoas oram, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não, é Deus Pai, Deus Filho, ou Deus Espírito Santo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele é, mas ele é Deus do Tony, ele é Deus do Lúcio, ele é Deus também da Mônica, ele é Deus do Ariovaldo, ele é Deus do Carlos Antônio. As pessoas ainda hoje não entenderam a revelação do Cristo, ainda estão presas ali no cerimonialismo judaico. Então, Paulo nos ensina que Jesus, mesmo sendo o Messias de Israel, do povo judeu, ele não é propriedade de uma etnia, ele não é propriedade de uma raça, de uma religião ou de um povo, mas Cristo foi universalizado. O acesso a Deus por meio de Jesus não é somente para Israel, Marquinhos, mas agora ele é o acesso a todos que neles creem, em todos que nele creem. Então, para nós entendermos melhor o que Paulo está fazendo,
É a mesma coisa que um empresário chegasse na sua grande empresa e ele falasse assim: eu vou começar a abrir o capital da empresa para termos novos acionistas. Então, para quem conhece um pouco de economia, a gente sabe que o presidente, ou o CEO, ou o dono de uma grande empresa, quando ele parte para o capital aberto, ele vende ações. Só que quando tem que ter uma tomada de decisão, ele precisa chamar os acionistas para votação. Só que quando ele abre o capital, ele não abre 100%. Até porque ele precisa ter maioria dos votos. Então ele geralmente abre 49% ou menos. Mas na maior parte ele abre 49%, porque ele precisa ter 50 mais 1. Ele precisa ter 51% pelo menos das ações para ele poder ter a maioria, a palavra final. É ele que é o maior acionista, então é ele quem realmente vai dar o veredito final. Porém, imagine o que Paulo está fazendo. É como se um empresário chegasse para os seus filhos e falasse assim: agora eu vou abrir o capital da nossa empresa. E aí os seus filhos: tá, mas como vai ser, pai? Vai ser 25%? Vai ser 30%, 40%, 49%? Não, vai ser 100%. Mas pai, você está louco? E nós que somos seus herdeiros, e nós que participamos juntos da construção dessa empresa, vai ser tudo igual, em proporção igual. É mais ou menos isso o que Paulo está querendo ensinar, principalmente isso que gerava uma revolta para o povo de Israel. E por que está acontecendo com Paulo isso? Porque Israel julgava ser o filho de Deus, povo eleito, e o único por ser escolhido por ele. O que Israel não percebeu, e por isso o Messias foi um escândalo para a cultura judaica, porque é isso que Jesus foi para a cultura judaica, é que Israel é um povo sim exclusivo de Deus segundo a história, mas Deus não é um Deus exclusivo de Israel. É aí que entra a queda das barreiras. Em Cristo Jesus não há mais barreira entre judeus e gentios. Não há mais divisão, e Deus não é um monopólio de Israel, mas sim de todos aqueles que quiserem se achegar e invocar o nome de Cristo. E todos os que veem Deus pelo caminho vivo da cruz e da ressurreição de Jesus, agora são constituídos como igreja, a noiva de Cristo. Então, é interessante porque a gente vê muito hoje, a gente está tendo ali um conflito na faixa de Gaza. Eu vejo alguns crentes ignorantes que, está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Meu irmão, você não conhece Cristo? Você não entendeu a revelação de Jesus, que se esvaziou da sua glória e veio até nós, e ele veio para anular a ira de Deus? Israel não é o povo escolhido de Deus. Hoje o povo de Deus é a igreja, é a noiva de Cristo. Acabou essa exclusividade, um Deus tribalista. Aquilo foi apenas uma informação para a vinda do Messias. O Antigo Testamento traz essa narrativa para que todos entendessem que Deus ele está se manifestando na terra, mas de onde sairia o Messias? Mas que todos aqueles que são alcançados pela tua graça e têm acesso a essa revelação, agora começam a ser salvos. As pessoas não entendem, as pessoas ainda, eu acho interessante, as pessoas vão para as marchas, aí para os protestos com bandeira de Israel. Meu irmão, vai estudar a Bíblia. Você é judeu, você é totalmente ignorante, você precisa estudar, devorar a Bíblia. Não fique preso no Antigo Testamento, meu irmão, porque nós somos cristãos, a gente precisa entender a revelação de Cristo. Enfim, a noiva de Cristo é isso, e há muitos homens hoje que incorporam os cerimonialismos judaicos para a liturgia de culto cristão, o que é um grande erro por falta de compreensão da revelação de Cristo. Eu acho um absurdo pessoas que se submetem porque não estudam. As pessoas não leem, as pessoas não estudam a Bíblia. As pessoas não estão nem preocupadas, as pessoas elas são guiadas por cegos, que estão ali preocupados com interesses escusos. Gente, eu vejo às vezes homens em cima de púlpitos usando quepá, estola, fazendo oração como se fizesse oração para Deus, conforme o cerimonialismo judaico. Isso não tem nada a ver, o cristianismo não é isso. Nós não somos judaizantes, nós não somos justificados pela lei, nós somos justificados pela graça. É a graça que nos justifica. Então, as pessoas que fazem isso não têm amparo nenhum no Novo Testamento. E Paulo está sendo acusado justamente por isso.
porque ele dizia para os gentios que não era necessário eles se converterem ao judaísmo para depois se converterem ao Messias. Era somente para seguirem a Cristo sem passar pela lei de Moisés, porque não somos justificados pela lei, mas pela graça. É interessante que algumas pessoas, superficialmente, quando a gente fala assim, elas usam argumentos assim superficiais também. Ah, mas Jesus, ele disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir, e ele cumpriu. O que a lei falava? De que do povo de Israel sairia o Messias. Então ele cumpriu, ele é o cumprimento das profecias. Por isso que no Monte da Transfiguração há Moisés e há Elias. Moisés representa a legislação divina e Messias representando os profetas. Mas Cristo agora é a nova e eterna aliança, no seu sangue. Efésios 2,8 diz: pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Quando Paulo diz isso, dizem que ele está profanando o templo e dando acesso ao Deus deles aos gentios. E esse é o escândalo do Novo Testamento, porque nele está escrito que só há um mediador entre o céu e a terra, e não é Moisés, é Jesus. Esse é o escândalo de Israel. Por isso que o Messias foi rejeitado, e por isso que Paulo agora está na prisão, por amor aos gentios. Então essa família que é aberta, essa casa que todos têm livre acesso, foi Cristo quem permitiu, e todos que se achegam a Ele são recebidos com o status de filho. Efésios 2,19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então o povo de Deus no Novo Testamento é a igreja, que é composta por pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, conforme está escrito em Apocalipse. Deus não tem dois povos, Israel e a igreja, mas um só, chamado de igreja, a noiva de Cristo. Paulo diz que recebeu a revelação desse mistério e vocação para anunciá-lo. Mas que mistério é esse? De que Deus só tem um povo, Israel perde seu status de exclusividade. E a vocação de Paulo é anunciar isso a todos os povos. Efésios 3,10 diz assim: a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. O primeiro impacto que o Evangelho gera em nós é o rompimento de uma tradição, tanto cultural quanto religiosa, e hoje não é diferente. A nova humanidade chama a igreja de aquela que manifesta a multiforme graça. E o que é a multiforme graça? Tem gente que fala, por isso que tem várias denominações, cada um cultua de um jeito. Não, multiforme, essa palavra ela faz referências a tecidos e túnicas ornamentadas na época, quer dizer colorido, bela, plural. Por isso que a igreja é chamada de multiforme, por causa disso, porque ela é plural. E quando nós falamos de grande atração, Paulo vai dizer que essa é uma grande atração para quem? Para os principados e potestades e para os anjos que estão nos céus. A igreja é isso, a igreja é uma grande atração. É como se a igreja, esse templo que nós estamos reunidos, fosse um teatro. E nós, os filhos de Deus, os atores, e os anjos e o mundo espiritual, a plateia. O que é a igreja, senão a unidade da família humana? Lá em Gênesis, está escrito que o primeiro casal, Adão e Eva, tem uma situação delicada e rompe os laços com Deus. E daí geram o que na teologia cristã nós chamamos de pecado original. Eles são expulsos do paraíso. Esse casal tem 2 filhos, Abel e Caim. Sendo que Caim mata Abel, aí há uma cisão da família, a violência, a sangue inocente derramado, e a terra agora clama por justiça. Então aquele primeiro casal, Jean, criado por Deus, vem com o propósito de se tornar uma unidade plural, mas que eles mesmos quebraram. Então a gente vê a consequência disso ainda em Gênesis, na construção da Torre de Babel, com a confusão das línguas, o surgimento das nações, das etnias, dos povos,
uma família agora dividida, fraturada, e a obra de Cristo vem para quê? Para reconciliar, para transformar a família humana, que por causa desse rompimento do pecado, vivem em hostilidade, vivem em conflito, e agora volta a unir essa família, a qual é habitada pelo Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quem tem coração que exclui, que separa, que trata com desprezo, com hostilidade, que faz estratificações, ou seja, separações, isso evidencia uma pessoa que ainda não foi reconciliada com Deus. Pode até ter sido inserida num grupo religioso, disfarçado com o nome de Cristo, mas ainda assim continua com a natureza caída manifesta. Eu fico pensando, qual é o nosso papel hoje, em sairmos do conforto dos nossos lares, talvez no domingo à noite, para nos reunirmos como igreja? Hoje tem muitas igrejas inseridas em nossa sociedade, e ali fora, muitas delas inscritas como comunidades cristãs, mas o seu aspecto é mais de anticristo do que cristãs, porque hoje em dia as pessoas elas não vão mais para as igrejas com o propósito pelo qual o Senhor nos designou, de sermos embaixadores de Cristo. Qual é o papel da igreja? Se não manifestar os sinais do reino de Deus no mundo lá fora. Eu falava hoje de manhã que hoje as pessoas elas estão muito preocupadas com likes, com status, principalmente grupo de louvor. Às vezes você abre ali a sua rede social, eu abro a minha rede social, e é natural nós termos pessoas que também professam, ou acham que professam a mesma fé, mas eu me sinto totalmente um peixe fora da água, no contexto cristianismo, porque é tão simples, a mensagem de Jesus ela é tão simples, mas hoje ela está tão distorcida, que o nome de Jesus ele só é usado para validar crendices, as famosas bandingas gospels. Hoje é macumbaria gospel que você vê dentro das igrejas, é pedaço do manto, é anelzinho, é réplica de arca, é tanta coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, que são todos instrumentos do Antigo Testamento. Tem nada a ver com o que Cristo fez, o propósito pelo qual Cristo morreu. E sabe o que mais me espanta? Porque em culto, lógico, a gente prega a palavra de uma forma generalizada, mas quando a gente faz atendimento pessoal ou discipulado, você faz perguntinhas básicas. O que é a Trindade? A pessoa não sabe responder. O que a cruz representa? O sacrifício de Jesus. As pessoas têm que ter Jesus no coração, meu irmão. Que pergunta, que resposta mais rasa. Jesus no coração. Jesus, ele é o Deus que se esvaziou da sua glória, veio a nós para se revelar, para mostrar. Ele está falando, ó, é isso. E ainda tem gente que parece que fecha os olhos e fica preso a um cerimonialismo, fica preso a exteriorismos. As pessoas, quando elas mudam de religião, hoje em dia elas mudam de rótulo apenas. É a mesma coisa que você pegar uma garrafa de Pepsi, você tirar o rótulo e colocar uma garrafa de Coca, ou pior, você pega uma garrafa ali de xereta cola, você corta ali o rótulo e põe ali Coca-Cola. Se você for beber, não é Coca, é xereta, e o gosto é bem diferente, né? Vamos falar a verdade, não falando mal da xereta, mas o gosto da Coca é bem melhor do que o gosto da xereta. Eu estou falando besteira. Faz um refrigerante ruim aí, faz um refrigerante ruim, não dá para beber. Simba, Simba é não. Existe Simba ainda? Existe? Simba Guaraná. Olé.
tem Olé Cola? Olé Guaraná? Tem Olé Guaraná? Tem. Então é a mesma coisa que você pegar o Olé Guaraná, cortar o rótulo e colocar Guaraná Antártica. Aí na hora que você chega na festa, tem Guaraná Antártica? Tem. Aí você vai colocar, você vai sentir esse negócio ruim, que é Olé, não é Guaraná Antártica. E as pessoas, quando elas migram, elas fazem isso. Elas mudam o rótulo apenas. Aí agora ela muda o vocabulário. Misericórdia, em nome de Jesus. Põe adesivo no carro, Deus é fiel. Mas é o mesmo lixo de ser humano que não se transformou, que não entendeu a misericórdia de Deus. Porque o dia que você entender a soberania divina, você não vai conseguir ficar de pé, você vai cair de joelhos envergonhado pelo trapo de imundícia que você é, porque foi assim que aconteceu comigo. E todos os dias, às vezes eu falo, nossa, eu não sou digno de subir aqui, de pregar o Evangelho, por quê? Porque eu sou um verme. Só que ao mesmo tempo que eu tenho essa ciência, eu tenho um Deus que não permite que eu sou consumido, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e que o amor de Cristo um dia me alcançou, e eu entendo que o sacrifício na cruz do Calvário foi isso, para me reconectar com Deus novamente, e o meu relacionamento diário com o Senhor Jesus, Ele vai evidenciar os seus frutos. Então, é interessante que as pessoas acham que como que o povo de Deus, como que a igreja ela vai ser reconhecida? Por ser de direita ou ser de esquerda, politicamente falando? Por ser palmeirense ou São Paulino? Por ser da quadrangular ou da Assembleia de Deus? Como que o povo de Cristo ele é conhecido? A resposta está na Bíblia, na boca de Jesus. João 13:34. Palavras de Jesus. Um novo mandamento eu lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Olha depois. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Irmão, você tem que amar bolsonarista, tem que amar lulista, tem que amar petista, tem que amar todo mundo. Tem que amar o macumbeiro, o bandista, o candomblessista, tem que amar o católico, tem que amar todo mundo. A luz de Jesus muda a nossa percepção. A luz de Cristo muda a nossa forma de enxergar as pessoas. A noiva de Cristo é essa comunidade, a comunidade dos reconciliados entre si com Deus, pela obra de Jesus, integrando agora um só corpo. Essa família chama-se igreja, e é a grande atração no mundo espiritual. Então, se você pensa na igreja como denominação, você está equivocado e não compreendeu nada do que Cristo veio fazer aqui na terra. A palavra igreja, a tradução do grego é eclesia. E essa palavra aparece 114 vezes no Novo Testamento. Essa palavra quer dizer ajuntamento, assembleia, reunião. E dessas 114, 5 vezes não tem conotação de uma comunidade cristã como essa, mas de um aglomerado de gente. Então, se nós falarmos de, tem um povo se manifestando ali, tem um aglomerado de gente, poderia usar a palavra, tem uma eclesia ali, um aglomerado de gente. Mas também aparece em outras oportunidades como comunidade cristã, o que chamamos de igreja local, a mesma que está em Corinto, a mesma que está em Éfeso, a mesma que está nas casas. E quando ela aparece outras 95 vezes, ela é referida como uma comunidade de cristãos, localizada no tempo e no espaço, como essa comunidade aqui hoje, a igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Maranhão. Essa é a igreja de Jesus, e aqui se encontra a grande atração para o mundo espiritual. Então, com todas as luzes, sombras e conflitos, composta por pessoas diferentes, distintas etnicamente, culturalmente, até mesmo na compreensão do Evangelho. Essa é a grande atração. A ideia de que alguém pode seguir Jesus sem ser igreja é estranha às páginas do Novo Testamento. A salvação é um encontro pessoal com Jesus. O discipulado é a comunhão com a igreja. O Evangelho é relacional. É de relacionamento.
Na experiência cristã, nada é individual, mas todos somos um corpo e uma família. Uma experiência privativa de espiritualidade não é cristianismo. Eu falava hoje de manhã, hoje as grandes igrejas, por que elas atraem pessoas? Porque elas se tornaram grandes centros de entretenimento. Quem que não gosta de entretenimento aqui, gente? Eu sou palmeirense, graças a Deus. E a Bíblia diz: o justo florescerá como palmeira. Salmo 91, 11. Na Bíblia, está na Bíblia isso. Torcer para o Botafogo, baiano aqui torce para o Botafogo. Os irmãos estão visitando hoje. Esse irmão aqui é baiano, torce para o Botafogo do Rio. Ainda se fosse o Botafogo da Paraíba, que está ali, né? Não, torce para o Botafogo do Rio. Mas eu amo você, botafoguense. Bahia, Bafou e Bahia, né? Esse é o nosso baiano. Carlos Antônio, diácono, ungido por Deus aqui na nossa igreja. Mas, olha, por que eu falei que eu sou palmeirense? É um entretenimento. Alguém aqui é palmeirense também? Vocês já foram no Allianz Parque assistir jogo? É um show. É um entretenimento. Você chega ali primeiro, é gostoso, você vê ali. E eu sei que os corintianos também têm ali a arena, ali é pior tudo, né? Porque, enfim, mas Deus faz a obra. Brincadeira à parte. Mas é entretenimento, é legal, tem um show ali, sempre tem um convidado, tem alguém ali animando a torcida, avante palestra, atrás ali um convidado, um ex-jogador, vai entrevistando, então tudo ali, e o povo vai interagindo, na hora que vem a escalação, vai entrando um ali, o Everton, aí todo mundo, o Everton, aí vem ali, Gianni, vou dar a escalação do Palmeiras ali, enfim. Aí vai entrando, é um entretenimento. Quem não gosta de entretenimento? Quem não gosta de assistir série? Quem não gosta de assistir filme? Entretenimento. E as igrejas hoje se tornaram um grande centro de entretenimento. Uma vez eu fiz uma pergunta com um sobrinho meu, que gosta de ir numa dessas igrejas aqui da cidade. Eu falei: mas por que você vai lá? Deixa eu fazer a pergunta. Eu gosto do louvor. Eu falei: o louvor de lá te toca? Nossa, que toca profundo. Está vendo? Culto ao homem. Culto antropocêntrico. Não é Cristo. O louvor não tem que tocar você. O seu louvor tem que tocar Deus. Eu queria fazer um desafio. Eu queria chegar nessas igrejas grandes, chegar para aquele povo, porque eu tenho um monte de gente nas minhas redes sociais, que na hora que vai tirar foto, está ali no louvor, parece que ela sabe que o fotógrafo está lá, então ela faz até pose. Aí põe ali no Instagram: filha do rei. Eu queria fazer um desafio com esse pessoal aí, se eles não continuar servindo a Deus, que na frente só tivesse um púlpito com o pregador, colocasse um paredão preto e a banda atrás. Será que eles iam querer tocar? O povo não ia ver eles. Será que eles iam querer tocar? Você lembra? Eu fiz uma experiência uma vez, na outra igreja que eu pastoreei, dos músicos tocar de costa para o povo. É justamente para mexer mesmo com as pessoas. Porque nós estamos aqui para fazer apresentação, nós não estamos aqui para fazer show. Então, as pessoas falam: as pessoas acham que uma espiritualidade, né? Elas acham que uma experiência privativa de espiritualidade é cristianismo, e não é. Porque música toca qualquer um. Música toca, a música mexe com o nosso humor, com o nosso ânimo. Isso é comprovado já cientificamente. Qualquer tipo de música. Quem aqui não ouve música clássica e se emociona? Eu escuto. Tem uma música que é de Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Essa música pode tocar quantas vezes for. Eu gosto de ler, ouvindo música clássica. Nossa, tem um poder de mexer. Então, não é uma experiência cristã. Então, a gente precisa entender que convertemos a Cristo, mas também ao próximo. Nós não excluímos, não hostilizamos, não condenamos. Então a igreja ocupa um lugar imprescindível no propósito de Deus, que é a vida em comunhão.
O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência cai por terra quando olhamos para tudo isso e afirmamos que a Deus nós pertencemos. A mesa não é apropriação minha, mas é de Cristo que está aberta a todos. Para nós refletirmos, esse é o Evangelho, mas agora eu pergunto a você: o que você acha que os anjos estão assistindo quando olham para essa igreja? O que eles enxergam? Então vamos lá. Toda a série tem núcleos, personagens que fazem parte da mesma história, mas histórias particulares dentro de uma grande história. E o que os anjos veem quando assistem o núcleo que você faz parte? Há muitos atores que protagonizam shows de horrores, gente que promove cisão, divisão, julgamentos e que se julga um povo exclusivo de Deus, mas nunca celebram a chegada dos gentios. Eu sei que nós temos aqui alguns irmãos visitantes, nós não estamos num dia de Santa Ceia, mas em Santa Ceia eu sempre conto uma história de uma prostituta. Eu acho que cabe nesse momento. Então a história é mais ou menos assim, quando a gente está diante do banquete, porque eu gosto sempre no culto de Santa Ceia de deixar claro que nós que romantizamos a Santa Ceia. A Santa Ceia não era do jeito que nós celebramos. A Santa Ceia, ela era literalmente levar comida para a igreja, para que houvesse a partilha. A ceia de Corinto era assim. Então quando você lê a parte lá em Coríntios, quando fala de beber de forma indigna e comer o corpo de maneira indigna para não trazer condenação para si, você tem que entender o contexto todo, o que Paulo está divertindo aquela comunidade. Então, eu gosto de citar porque quantas pessoas chegam num culto de Santa Ceia e às vezes elas não entendem o porquê elas estão ali, ou ela fica até olhando, eu posso, eu estou apto a participar da Santa Ceia, mas porque ela não pode. E o corpo de Cristo não é exclusividade de ninguém. Aí eu costumo dizer dessa história da prostituta, uma mulher que já teve vários filhos com vários homens, perdeu a guarda de todos, uma mulher que não tem mais família, não tem mais filhos, uma mulher que se sentiu rejeitada e rejeitada por ela mesma. E a única coisa que ela pensa em fazer é tirar a sua própria vida. Aí eu sempre cito esse viaduto aqui. Então ela chega diante desse viaduto, ela olha para baixo e ela fala: é hoje que eu acabo com a minha vida, que eu dou fim a esse sofrimento. Mas daí tem um jovem que está entregando folhetos. E quando ele percebe aquela mulher, ele só faz isso, só coloca a mão no ombro dela e diz assim: Jesus te ama. E se você se entregar a Ele, vai mudar a sua vida. E aquela palavra entra no ouvido daquela mulher, e aquela mulher ela fala assim: calma aí, eu não tenho mais o amor dos filhos, eu não tenho mais amor de homem nenhum, eu não tenho mais amor dos meus pais, eu não tenho mais amor de amigo, eu não tenho mais amor de mim mesma. Ele está falando que tem um tal de Jesus que me ama. Quando ela pega o folheto, está escrito: procure uma igreja mais próxima de você. E ela vai ao encontro desse Jesus. Ela vai querer encontrar com esse Jesus, talvez a última tentativa dela ter um verdadeiro amor, de alguém que a ame, de alguém que a entenda, de alguém que a acolha. Aí ela vê essa igreja, ela vê a porta aberta, ela entra, e geralmente a gente está na Santa Ceia. Só que quando ela entra, ela chega de que jeito? Caracterizada de uma garota de programa. Está ali com mini saia, com salto alto, e com a maquiagem tudo borrada porque chorou. Aí ela chega aqui. Hoje, aqui na terra, o que muitos homens fariam na hora de participar da Santa Ceia? Exclui ela da mesa. Não é para você não. É melhor você voltar para sua casa e voltar de forma decente no outro dia. Se essa mulher, diante desse contexto, recebe uma mensagem dessa, naquela hora, o que ela volta a fazer? Ela volta para o viaduto para se jogar, para se matar. Eu não sei o Jesus que você conhece, talvez o seu Jesus pode ser um genésio, mas o Jesus que eu conheço, que está aqui nas Sagradas Escrituras,
Eu tenho certeza que ele falava assim: não, você é a pessoa mais importante, você vai sentar aqui do meu lado. Um exemplo clássico é a mulher adúltera. Jesus ali escrevia com o dedo na areia. Os fariseus só esperando uma brecha para condenar Jesus. E a lei, ela dava a permissão para que uma adúltera pega em flagrante e fosse apedrejada. E eles perguntam para Jesus: não vai falar nada? Aquele que não tem um pecado atira a primeira pedra. Quantas pedras foram atiradas contra aquela mulher? Jesus se levantou e disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Vá e tenha uma vida em relacionamento comigo. Se relacione com Jesus. Enquanto nós não aprendemos a nos relacionar com Jesus, eu falei muito sério hoje para a igreja de manhã. O propósito de nós estarmos na igreja não é de estarmos na igreja pelo simples fato de eu achar que eu tenho que ter uma religião e que eu ganho um ponto positivo com Deus, como eu ganhava no caderninho da escola. Fez atividade, uma estrelinha para você, ponto positivo. Um dia que você não vem na igreja, ponto negativo. Não. Eu falei para as pessoas hoje de manhã: eu venho porque eu tenho prazer, mas o senhor é o pastor. Não, mas eu sou pastor titular dessa igreja. Eu tenho a prerrogativa de chegar e falar para a pastora Fátima, que é auxiliar: pastora Fátima, a senhora pode pregar hoje à noite? Eu vou descansar um pouco mais. Eu tenho essa prerrogativa. Posso chegar, Pedro, prega no culto da noite, hoje eu vou passear com a minha família. Eu tenho essa prerrogativa. Mas por que eu não faço isso? Porque eu não entendi o propósito. Eu costumo dizer para todo mundo que eu entrei na igreja 20 anos atrás para parar de usar droga. Era esse. Eu só queria parar de usar droga. Meu problema era a dependência química. Eu só queria parar de usar droga. Esse era o ponto em que eu buscava dentro da igreja. Eu entrei, Deus me tirou o vício, me colocou como pastor. Eu não pedi para ser pastor, mas eis-me aqui. Esse ano eu completo 15 anos de ministério pastoral. E que privilégio você poder pregar o Evangelho, pregar aquilo que transformou a minha vida e que transforma a vida de muitas pessoas. Que privilégio, não só num culto como esse, mas durante a semana, ter os atendimentos, as pessoas contarem as bênçãos de Deus em suas vidas. A transformação por permitirem Deus mudar as suas vidas. É isso que Jesus faz por nós. Eu não venho aqui simplesmente pelo fato de eu tenho que congregar. Eu venho aqui pelo propósito, como há um propósito para cada um. Eu citei hoje de manhã a nossa irmã Andréia. Andréia, quinta-feira, nós estávamos aqui do lado do encontro de homens, comendo pizza, e as mulheres estavam aqui no encontro de mulheres. E eu cheguei em casa, na hora que eu estava no meio do caminho, eu perguntei para a pastora Carol, né? Eu falei: e aí, como que foi o encontro de mulheres? Nossa, chão, Andréia para ele. Verdade. Escondeu o talento. E já intimei ela aqui: você vai pregar uma quarta-feira para nós aqui. Quantas Andréias nós temos aqui? Pessoas que tem, às vezes, talvez você não tenha o dom para falar, mas você pode ser usado por outra coisa. Eu falava hoje aqui, Marquinhos, a igreja precisa ser igreja. Aqui não é para ter show. Esse momento é de adorar a Deus, é de receber a sua palavra, mas de colocar em prática lá. Eu conclamei o povo aqui hoje de manhã, eu conclamo o povo na noite. Vamos melhorar nas contribuições de cestas básicas, vamos marcar um dia. Eu não conheço muito, fez um ano que eu estou pastoreando essa igreja, mas lá no Jardim Elite, fiquei 11 anos, e a gente tinha ali um trabalho na comunidade da Portelinha. Existem comunidades para esse lado. Vamos entrar, vamos marcar um dia, vamos marcar a igreja, vamos chamar a igreja. A gente vai com colete ou com camiseta, a gente manda fazer. Sabe por quê?
para a gente ir ao encontro das trevas. Sabe por quê? Porque você não pode ter medo das trevas. É as trevas que tem que temer você. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque nós temos a luz de Cristo e a luz dissipa as trevas. Tem pessoas que estão ali, no lixo. Tem pessoas que estão no Guená. Guena é literalmente o lago que arde em fogo e enxofre. Quando Jesus ele fala de inferno, é o Guena, a palavra grega é Guena, que é na realidade um lixo existencial, é onde se jogava um lixo, e lixo, ele quando vai se decompondo forma gases, a explosões e a fogo. O lago que arde em fogo e enxofre. Pessoas ali, vivendo o inferno existencial hoje. Nós precisamos ir ao encontro para levar a luz de Cristo e mostrar que o mundo, ele foi caído por causa de Adão e Eva, mas ele foi reconstituído através do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A gente precisa fazer isso, Marcos. E a gente precisa nos posicionar como igreja, e ser igreja, não dentro de quatro paredes, mas principalmente lá fora. Eu termino citando frase de Francisco de Assis, frase que eu sempre cito nas minhas mensagens e que eu gosto. Tem gente que acha que pregar o Evangelho é colocar uma caixa de som no abrigo da sua casa, pôr um microfone e falar: creia no Jesus, senão você vai para o inferno. Não entendeu nada. Francisco de Assis dizia: pregue o Evangelho o tempo todo, vírgula, se precisar use as palavras. Sua vida é a pregação do Evangelho. Você como cristão, transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, fale sim, mas sempre entendendo que estendendo as mãos para o próximo é que você vai trazer Deus para perto de si. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, queria te agradecer por este domingo, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe e que colocou em nosso coração uma semente que eu tenho certeza que a partir de hoje começa a germinar, que o Teu Espírito Santo possa regar diariamente. E assim como eu orei hoje pela manhã, eu oro nessa noite, Pai. O Senhor tem uma forma peculiar de tratar com cada um. O Senhor nunca nos incomoda, pelo contrário, a Tua presença é um privilégio, é doce, é suave, é agradável. Mas eu sei que o Senhor tem maneiras de cobrar algumas pessoas da falta diante do serviço em Teu reino. A Tua palavra diz que nós somos Teus embaixadores. Embaixadores são diplomatas celestiais aqui na terra. E que nós não guardemos esse exercício, mas que nós possamos colocá-lo em prática dia após dia. Essa igreja, meu Pai, que há mais de 60 anos tem a porta aberta aqui na cidade de Piracicaba, talvez muitos pastores, muitas pessoas passaram por aqui, e muitas pessoas hoje, no mundo contemporâneo, pode olhar para cá e ver um espaço físico pequeno e dizer: aquela igrejinha. Mas, Pai, a gente pode ser chamado de igrejinha para as pessoas, mas nós queremos ser chamado de uma igreja gigante para o Teu reino, Pai. Então que o Senhor toque no coração dessas pessoas, para que nós possamos entender o propósito de sermos Teus servos, de servir, de levar as boas novas, as boas notícias no mundo onde só há más notícias. É por isso que nós lhe pedimos, Pai, eis-nos aqui, usa-nos como instrumentos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Se você puder aplaudir a Jesus. Amém. Deixa eu só conhecer esse povo que nos visita. Eu recebi aqui só do Hamilton. Quem que é o Hamilton?